Boa noite, como é que vocês têm passado? Tudo bem? Passaram bem de ontem para hoje? Ontem nós fizemos a edição 21 do Jornal do Masa, hoje edição 22, ontem nós comentamos o assassinato da Marielle, mas nessa terça-feira nós já estamos com uma nova cepa, um novo conjunto de publicações. Hoje o dia foi bastante corrido, bastante apertado para mim. Eu estive em Novo Horizonte, dando aula no Colégio Anglo. Eu quero mandar um abraço para todas as salas, o primeirinho, o segundo e o terceirão, e para todos os meus companheiros, professores e secretários que trabalham ali auxiliando nós. E por essa correria intensa, nós hoje vamos fazer algo mais emergencial. Por exemplo, nós vamos estrear duas novas publicações no Jornal do Masa. Nós nunca fizemos uma reportagem, uma análise desta revista da editora Abril, a consagrada revista Exame. Apenas nós, em uma das edições, acabamos comentando na crise da Vale de Brumadinho, o anuário que sai em agosto, mas agora a revista quinzenal da editora Abril, específica sobre economia, é a primeira vez que nós trazemos no canal. Essa é a edição 1181, de 20 de março de 2019. Adivinha de quem é a capa? Os 7 pecados da Vale. Provavelmente eu farei até um novo programa comentando esta reportagem que fala dos futuros e das falhas administrativas e econômicas que geraram os acidentes de Mariana e Brumadinho. Acompanhe o nosso canal. Outra publicação que nós estamos estreando também numa edição toda especial de março de 2019 é a Revista de Cultura Piauí, que foi lançada pela editora Abril, depois passou para uma editora independente. E, sobretudo, ontem, com a morte, com o comentário de 1 ano da morte da vereadora Marielle, nós acabamos tocando no delicado tema da milícia. E provavelmente é isso que nós faremos em um dos programas, a partir desta reportagem, O Poder da Milícia. Além disso, nós estamos com a Época, com capa polêmica sobre a cura gay, através do método evangélico. No Jornal do Masa, da edição anterior, a nossa análise foi exatamente sobre a revista Época do dia 18 de março, ou seja, uma semana atrás, que trouxe uma reportagem que foi a base do Jornal do Masa, edição 21, a de ontem, em que nós, numa reportagem de 7 páginas, acabamos analisando o caso da Marielle. E a Isto É, que faz tempo que a gente não analisa, que tem na capa a foto, a mesma foto que ilustrou a capa da revista Veja, que eu também mostrei nos programas anteriores. E aqui nós temos o ministro Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, ambos ministros do Supremo Tribunal, numa reportagem chamada Guerra Fratricida, que mostra a guerra que existe entre o governo Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, e isso provavelmente não acabará bem, como nós veremos em próximas edições. Bem, gente, mas eu também estou em mãos com o Estadão, o Estado de São Paulo de hoje, e com a Folha de São Paulo de hoje. Não sei se vocês viram, mas o jornal de hoje ele traz na capa, na página principal, 2 reportagens bem fundamentais. Pressionado, Bolsonaro promete empenho pela Previdência. Nós sabemos que durante todo o final de semana instalou-se uma forte crise entre o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, e o presidente do Executivo, o presidente Jair Bolsonaro.
está se fazendo de tudo para se contornar esta crise. Parece que não está nada fácil o contorno. Os partidos de oposição já declararam que não vão votar na reforma da Previdência, que já são contrários, liderados pela bancada do PT. Então são 125 votos contrários no universo de 513. Nós sabemos que o governo, para aprovar, precisa na Câmara dos Deputados de 308 votos. Neste momento está muito difícil conseguir, porque o PDT ele ainda não se manifestou totalmente, ele não está nesse grupo de oposição, mas ele se declarou francamente contrário. É só alinhar os deputados federais do PDT que provavelmente eles votarão contra a reforma da Previdência. O racha do Rodrigo Maia, que é do DEM, que é dos Democratas do Rio de Janeiro, provavelmente também trará muitos votos contrários. E a guerra interna do PSDB, o Partido Tucano, entre Geraldo Alckmin e João Dória, também deve rachar o PSDB. E o maior temor do governo é a rachadura do PMDB, o que deverá ocorrer, apesar do ex-presidente Michel Temer, a segunda parte da capa, ser liberado depois de 4 dias de prisão, graças a um recurso. Esse recurso foi julgado rapidamente pelo desembargador Ivan Atier, que vai dar então liberdade provisória para o ex-presidente Michel Temer, apesar que o Ministério Público imediatamente recorreu à decisão. Veremos o que vai acontecer nos próximos dias. Gente, aí está do outro lado da capa, né? A capa, evidentemente, ela pega o jornal é imenso, provavelmente a angulação não será suficiente para você ver toda a reportagem. Mas diz aqui, após essa imensa foto, que Temer deixa a prisão após 4 dias. Gente, aí começam os comentários demais, como por exemplo, a Câmara articula projeto para socorrer partidos, falando da dívida que os partidos políticos brasileiros têm. Fala-se também do caso do italiano Cesare Battisti, que admitiu que de fato ele era um terrorista, tendo sido protegido durante 40 anos pelos governos de esquerda da América Latina, inclusive o Brasil. E outra crise aberta no MEC, quando o MEC anuncia que não fará para séries iniciais a avaliação do aprendizado das crianças nas séries especiais, e uma das técnicas mais juramentadas, mais preparadas, que é a Tânia Almeida, a secretária de Educação Básica, que desenvolveu toda a sua carreira no MEC, ela pede demissão e sai criticando profundamente o ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues. O MEC, que já estava rachado em frangalhos, vai ter mais esta baixa. Internamente, neste primeiro caderno, nós já temos nas notas e informações do editorial do Estado de São Paulo, um artigo muito duro, fala-se, procura-se um presidente. Vale a pena ler. Se você é oposição ou se você é situação do governo, a argumentação é muito sólida para que, no mínimo, você pense sobre o que está acontecendo. Bem, gente,
Prosseguindo, nós temos aqui várias reportagens, evidentemente. Uma dessas reportagens que chocou o mundo logo nas primeiras horas da manhã, não poderia ser diferente, é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abraçando o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Bibi Netanyahu. Nós estamos a 2 semanas das eleições para primeiro-ministro em Israel. Ele foi a uma visita oficial à Casa Branca para catapultar o seu eleitorado e, polemicamente, os Estados Unidos, depois de 52 anos, reconheceu que uma das áreas em conflito permanente desde que ela foi conquistada na Guerra dos 6 Dias, em 1967, em que Israel se digladiou com todos os seus vizinhos, tomou uma parte de cada vizinho para mostrar a sua força. Israel, nessa Guerra dos 6 Dias, vai conquistar as colinas de Golã, da Síria. É uma área estratégica por sua posição, pela possibilidade de ver Damasco, a capital da Síria, e sobretudo pelas nascentes das águas da única grande bacia hidrográfica daquela área, que é o Rio Jordão. Então, ao reconhecer que as colinas de Golã, que é uma área em litígio, uma área em armistício, uma área indefinida para a comunidade internacional, os Estados Unidos, ele toma uma posição imediatamente. O conselheiro da ONU, o chefe-geral da ONU, da Assembleia Geral da ONU, que é o português Antônio Guterres, ele simplesmente vai dizer que os Estados Unidos não poderia fazer isso e que, evidentemente, a comunidade internacional não aceita as colinas de Golã como posse, como parte do território israelense, e sim é uma área em armistício, uma área sob interrogação, uma área conquistada, mas que a comunidade internacional não reconhece. Mais uma polêmica colecionada pelo governo Donald Trump. Nunca na história dos Estados Unidos nós tivemos aí um estadista tão polemista como esse senhor. E, obviamente, está próximo do seu segundo pleito eleitoral, que se dará em 2020. Provavelmente ele enfrentará o presidente anterior dos Estados Unidos, que representa os democratas, o Barack Obama, lembrando que o Donald Trump representa os republicanos, é do Partido Republicano. Voltando aqui, imediatamente a ONU declarou-se por uma moção de repúdio contra os Estados Unidos da América, e o secretário-geral da ONU, como se fosse o líder executivo, o chefe da Assembleia Geral e de todos os organismos, fundos que envolvem a ONU, o português Antônio Guterres, que assume, substituindo o ganense Kofi Annan em 2017, ele então toma essa moção de repúdio contra os Estados Unidos da América. Isso é aquilo que mais repercutiu nas primeiras horas da manhã, no que tange, a questão internacional. Aqui nós temos uma foto do Cesare Battisti, que nós vamos fazer uma reportagem, uma edição especial. Aqui está a primeira visita de um líder inglês, o Príncipe Charles e sua companheira, Príncipe Charles, que representa a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, e que vai fazer uma visita oficial a Cuba para uma aproximação política, econômica do regime cubano. Bem, aqui nós temos a reportagem completa sobre a questão entre o Ricardo Vélez e a nossa querida secretária Tânia Almeida, que se tornou demissionária. Continuando as reportagens, nós vamos aí para o caderno de economia,
em que Bolsonaro, para acalmar o mercado, se compromete a defender a reforma e acena trégua ao Congresso. Mas parece que o Rodrigo Maia, muito ofendido pelas declarações do filho 03, do Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, o que já foi comentado nas edições anteriores, parece que não quer esta aproximação do Congresso. Na verdade, o Rodrigo Maia está ofendido pela posição do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro jogou na mão do Congresso, lavou as mãos como Pôncio Pilatos e não quer mais trabalhar pela reforma da Previdência. Ele diz que o Executivo já fez o seu papel, fez a reforma da Previdência. Agora, ele quer que o público saiba quem é que está impedindo, atrás de interesses, a reforma da Previdência, que é o Rodrigo Maia. Bem, gente, continuando então, nós vamos perceber uma reportagem bastante interessante, né? Que diz que houve uma melhoria do emprego no mês de fevereiro, nós estávamos precisando, mas essa melhoria ainda precisa ser melhor avaliada. Temos também uma reportagem que certamente o Jornal do Maza fará comentário, porque esta é mais uma das vergonhas da história recente brasileira, que é a Ferrovia Norte-Sul, que começou a ser construída no governo José Sarney, não está pronta até hoje. E com certeza nós teremos uma edição em que eu falarei sobre o sistema ferroviário brasileiro e o compararei com o sistema rodoviário, já que os caminhoneiros estão organizando um novo movimento e se fala até em uma greve geral no dia 30 de março. Bom, então são muitos temas bastante interessantes. Esse aqui é um tema econômico e meio cultural. A Apple acaba de anunciar um serviço de stream chamado de Apple Card ou Apple Card para concorrer com a Netflix. Ela promete que, assim como ela é uma empresa de excelência na área da informação, na área das telecomunicações, da informática, do hardware, do software, ser a maior produtora de conteúdos culturais para a história da internet. Então vamos aguardar, porque a Apple, como a gente sabe, nunca brinca em serviço. Temos também dois cadernos que a gente não costuma comentar, a não ser que haja alguma coisa bastante extraordinária. O caderno 2, que é de cultura, e o caderno Viagem, que fala evidentemente sobre viagens dentro do Brasil e fora do Brasil. Vamos dar uma olhada na Folha de São Paulo de hoje, da mesma maneira que nós fizemos no Estado. Aí está, né? O Centrão cogita votar texto da Previdência de Temer. Olha quantos interesses. O Centrão, que tem pelo menos 250 deputados de vários partidos e que representa a maior força dentro desse Congresso, em vingança à ação do Executivo, sobretudo de Jair Bolsonaro, e esse fato dele não querer convencer tete a tete cada deputado, conversar com as suas bases, ajudar as bases em cada estado brasileiro em troca da reforma da Previdência, metade da Câmara dos Deputados vai propor uma nova reforma da Previdência baseada no texto do Michel Temer. Lembrando que o texto do Michel Temer, quanto ao tempo de serviço para se aposentar com 100%, é pior que de Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro, para quem começa a trabalhar agora, com 40 anos de serviço, você se aposentaria, com 100% dos benefícios. Para o Temer, 64 anos ou 49 anos de contribuição. Bem, mas olha só o que é o nosso país, né? Um detalhe bastante importante, ele traz apenas uma coluna sobre a soltura do ex-presidente Michel Temer, mas diz que o Ivan Atier, do TRF2, liberou Michel Temer. No entanto, eles bloquearam 62 milhões e 600 mil das contas do Michel Temer. Isso vai dar pano para a manga, evidentemente. Aqui nós temos já no caderno, o primeiro caderno, uma reportagem de folha toda, de página inteira, né, da soltura do Michel Temer. A gente com certeza comentará a este respeito. Aqui, a imediata reação do nosso juiz federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, né, que recorreu à decisão do desembargador, e nas primeiras horas da manhã, mais uma vez, o eterno conflito entre Israel e a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, para quem não sabe, é uma das áreas que Israel controla graças às guerras que Israel disputou com seus vizinhos árabes em 4 oportunidades no século passado, no século 20, e na faixa de Gaza está a liderança organizada dos movimentos palestinos, principalmente a Autoridade Nacional Palestina. E ontem, a Autoridade Nacional Palestina, ou algum dos grupos sob o seu controle ou não, entre eles os mais famosos são o Hamas e o Fatah, tenha paciência acompanhando o canal do Maza. Evidentemente, eu falarei sobre a ANP, antiga OLP, fiquem tranquilos, sobre o Hamas, sobre o Fatah, sobre o Yasser Arafat e sobre o Mahmoud, ou Abu Mazen, Mahmoud Abbas. Tenham um pouco de paciência. Mas o fato é que Israel foi bombardeado ontem à noite por um míssil. Esse míssil feriu 4 cidadãos israelenses. Israel revidou de maneira desproporcional, já que a doutrina militar de Israel chama-se doutrina Menahem Begin. Para quem não conhece, Menahem Begin foi um dos ministros de Israel, um dos mais duros de sua história, e das ideias desse ministro muito duro, que inclusive na sua adolescência e no começo da sua vida adulta, ele era terrorista declarado, ele fazia parte de grupos secretos judeus que acabaram por firmar o Estado de Israel na antiga Palestina, e eu estou falando do Irgun, do Stern, do Palmar e da Haganah. Não pensem vocês que só os palestinos têm grupos terroristas, porque os judeus têm, e esses grupos são considerados muito mais violentos, preparados e agressivos. De tal maneira que o primeiro-ministro de Israel, Menahem Begin, se declarou na infância um terrorista destes grupos que eu acabei de dizer para vocês. Irgun, Stern, Haganah e Palmar, esse mais violento, mais agressivo de todos. A Palmar é feito só pela elite do exército, das forças armadas de Israel, e ele fazia parte desses agrupamentos. De tal maneira que a partir dessa agressividade de Menahem Begin foi criada a chamada doutrina Menahem Begin, que norteia as forças de defesa de Israel, as FDI. Essa doutrina Menahem Begin, resumidamente, ela diz o seguinte:
para cada cidadão judeu ferido ou morto, 100 cidadãos palestinos devem ser feridos ou mortos. Ou seja, a vingança, a resposta é muito desproporcional e ontem o Estado de Israel amanheceu em pé de guerra. Bem, gente, outra coisa que a gente vai comentar logo abaixo da reportagem, na mesma página A15, caderno, o primeiro caderno da Folha de São Paulo, é sobre o ciclone que arrasou Moçambique, que é o ciclone Idai, que aconteceu semana passada, uma catástrofe humana e que dividiu Moçambique em 2 países. Acompanhem as próximas edições, que nós faremos um especial sobre isso. Bem, gente, prosseguindo aqui, nós temos reportagens que falam na parte de economia sobre principalmente o Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes, né? Que são, obviamente, pessoas essenciais em tudo que está ocorrendo, e é óbvio que o nosso presidente Jair Bolsonaro não se safaria de uma política, mesmo sendo aconselhado pelos seus 8 ministros militares a ter comedimento. Ele ordenou que no dia 31 de março, portanto daqui a 5 dias, que se comemore em todo o Brasil o golpe militar que instalou para ele os governos militares. Para ele, presidente Jair Bolsonaro, que advém de uma ala mais conservadora, os militares, quando assumiram o poder, quando deram golpe no governo do João Goulart, aqui nós somos simplesmente incisivos, foi uma ditadura, tanto que os direitos civis foram suspensos, a mídia foi controlada, havia tortura, perseguição, mortes, vários atos institucionais, suspensão da Constituição e uma Constituição que foi imposta na calada da noite. Então, se isso não é ditadura, eu não sei o que é. Não sei. Bom, mas nós no canal sempre falaremos ditadura. E o presidente Jair Bolsonaro pediu para que se comemorasse covardemente o golpe militar imposto na noite para a madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 1964. Para muitos historiadores, a mais longa noite da história. Claro que houve apoio civil, claro que houve apoio da igreja, claro que houve apoio da sociedade, claro que houve apoio do empresariado. Então os militares não iam conseguir governar o Brasil, se não fosse através de apoios, sobretudo dos Estados Unidos. Os militares pediram para que ele tivesse comedimento na comemoração, na fala, já que o momento não é bom, mas com a sua grande inteligência, beirando a bronquidão pura, ele obviamente ordenou que se comemorasse. Provavelmente ele vai colher bastante espinhos com mais esta besteira. Bem, não lhe faltou aviso. Ainda sobre a questão da Venezuela, na última página, a situação delicada que o país vem passando, graças agora aos apagões, provavelmente provocados por agentes externos. Aí, no caderno cotidiano, que está muito mais ligado ao dia a dia, nós temos algumas reportagens muito interessantes. Por exemplo, começando na página B3, e eu recomendo essa leitura a todos, com a diretora do Instituto Gerar, Vera Iaconelli, filhos são piores que a encomenda.
Todos nós somos fonte de decepção para os nossos pais. Vale a pena, você que tem filhos, você que tem criado os seus filhos, vale a pena. E aí, neste mesmo caderno, na coluna Equilíbrio, na página B6, numa reportagem da Claire Kane Miller e do Jonah Engelbrom Mitch, traduzido do The New York Times, como pais limpa-trilhos roubam o processo de amadurecimento dos filhos. Então, todo cuidado é pouco na educação dessas pérolas futuras, que serão os futuros cidadãos brasileiros. O que nós não podemos fazer é sempre facilitar a vida dos nossos filhos, socorrê-los no primeiro conflito, na primeira dificuldade. E essas duas últimas reportagens comentam exatamente isso. Vale a pena ser lido. Eu não sei se eu darei conta de fazer algum especial sobre isso. Como vocês sabem, nós abriremos um outro curso sobre educação especial. E aí, quem sabe eu possa voltar a este contexto. No momento, eu não tenho planos para fazer comentários. Bem, na Folha Ilustrada, que a gente também pouco aborda, apesar de suas reportagens bastante interessantes, sobretudo na última página, que eu gosto demais dos colunistas, mas a gente comenta pouco sobre cultura. No entanto, como vocês podem ver, aqui está o canal da Apple, do Stream, né? Mais um anúncio, desta vez bem maior do que apareceu lá no Estadão e com um nome inclusive diferente, chamado de Apple TV Plus, ou Apple TV+, que será o novo serviço de streaming para concorrer com Netflix, e a Apple, ela será bem mais agressiva quanto a isto. Gente, de tal forma que eu estou ficando por aqui. Hoje nós não tivemos nenhuma reportagem especial, mas deu para comentar algumas coisas, apresentar algumas novas revistas, e eu aguardo vocês a qualquer momento numa próxima edição. Fiquem bem!